Havia um tempo em que os filhos de Israel estavam sendo oprimidos e escravizados no Egito. Sob o domínio do faraó, a situação havia se tornado insustentável. Há muitos séculos atrás, nas margens férteis do rio Nilo, erguia-se uma civilização grandiosa, com suas pirâmides imponentes e vastos templos. O Egito era uma terra de esplendor e poder. No entanto, essa grandeza tinha suas sombras, e uma delas era a escravidão. Desde a morte de José, em Gênesis capítulo 50, até a ascensão de um novo faraó, em Êxodo capítulo 1, passaram-se mais de 200 anos. Este novo faraó não sabia nada sobre José. Os egípcios encararam os israelitas com desconfiança, pois eles eram numerosos, e o faraó temia uma possível rebelião. Os egípcios, com suas habilidades agrícolas avançadas e conhecimentos de engenharia, construíram uma sociedade opulenta. No entanto, essa riqueza estava baseada na exploração de uma classe de pessoas que viviam sob o jugo da escravidão. E mal sabia o faraó e os egípcios que eles estavam mexendo com um verdadeiro ninho de abelhas. O povo hebreu, o povo escolhido por Deus. Os hebreus eram descendentes de Jacó, que foram trazidos ao Egito devido à fome que assolava a região. A princípio, os hebreus foram bem recebidos no Egito, mas com o passar do tempo, sua crescente população começou a preocupar os faraós egípcios. Temendo uma revolta, os hebreus foram submetidos a trabalhos forçados e tratados com brutalidade. Eles foram forçados a construir cidades e monumentos grandiosos, sujeitando-se a uma vida de sofrimentos e muitas dores. Nos céus, Deus observava o sofrimento do seu povo. Ele via as lágrimas derramadas pelo povo hebreu e ouvia seus clamores por libertação. Cada grito de angústia ecoava na mente de Deus, e foi aí que o Senhor decidiu agir. E foi nesse contexto de muitos chicotes e sangue que uma mulher se destaca, Joquebede. Ela era uma israelita, uma das descendentes de Jacó, e vivia em um mundo onde a sua própria vida e a vida de seu povo eram desvalorizadas. A mãe de Moisés, Joquebede, era uma mulher hebraica que vivia como escrava no Egito antes do Êxodo. Ela era filha de um levita que se casou com Anrão, outro levita. Êxodo capítulo 2, verso 1. De acordo com o Êxodo capítulo 6, Joquebede se casou com seu sobrinho, portanto, ela era tia de Anrão e também sua esposa. Joquebede, esposa de Anrão e mãe de Moisés, Arão e Miriam, é mencionada apenas pelo nome em Êxodo capítulo 6, verso 20 e Números 26 e 59, ambas listas genealógicas. Joquebede, cujo nome hebraico é Yaqueved, aparentemente significa Yud-He-Vav-He é glória. É notável como a primeira pessoa na Bíblia a ter um nome com elementos divinos, Yah, uma forma abreviada de Yud-He-Vav-He. Joquebede era uma mulher de grande coragem e fé. Ela enfrentou uma escolha terrível quando deu à luz a seu terceiro filho, um lindo bebê chamado Moisés. Sabendo que o faraó havia ordenado que todos os bebês do sexo masculino hebreus fossem mortos, Joquebede enfrentou a dolorosa decisão de esconder seu filho. O faraó havia decretado que as parteiras deveriam matar todos os meninos hebreus quando eles nascessem, deixando apenas as meninas vivas. Este programa foi a tentativa do faraó de controlar a população dos israelitas, que era forte e crescia em grande número na terra do Egito. Êxodo capítulo 1, do verso 8 ao 16. Ela e seu marido Anrão decidiram que a única maneira de salvar a vida do menino era colocá-la em um cesto de junco e lançá-lo no rio Nilo. Joquebede, com o coração partido, fez o cesto de juncos e o impermeabilizou com betume e piche. Com lágrimas nos olhos, ela colocou o cesto nas águas do Nilo. Sua filha mais velha, Miriam, observou de longe para garantir que nada acontecesse de mal ao seu irmão Moisés. O destino de Moisés estava nas mãos de Deus, mas Joquebede confiava profundamente em sua fé. Enquanto o cesto flutuava pelo Nilo, ele eventualmente chegou a uma área onde a filha do faraó estava se banhando. Ela viu o bebê chorando e, com compaixão, decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Miriam
que estava observando de longe, ofereceu uma sugestão de encontrar uma ama de leite para o bebê, e assim Joquebede foi chamada para cuidar de seu próprio filho. Até a própria filha do faraó desobedeceu ao decreto do faraó quando encontrou Moisés no cesto e teve pena dele, adotando como seu próprio filho. Êxodo capítulo 2, dos 5 ao 10. À medida que Moisés crescia, Deus o preparava para uma missão que o aguardava. Ele foi educado nas artes do Egito, proporcionando-lhe conhecimento e muita sabedoria. Moisés, inconsciente de sua verdadeira identidade e do propósito que Deus tinha para ele, cresceu como um príncipe egípcio. Essa reviravolta surpreendente da história demonstra a providência divina e o amor de Deus. Joquebede arriscou tudo para salvar seu filho, e Deus recompensou sua fé e coragem. Moisés cresceu no palácio do faraó, mas nunca esqueceu suas raízes hebraicas e, eventualmente, se tornou o líder que conduziu os filhos de Israel à liberdade, à terra prometida. A história de Joquebede é um testemunho poderoso do amor maternal, da fé e da coragem. Ela arriscou tudo para proteger seu filho e, ao fazê-lo assim, desempenhou um papel fundamental na história da libertação do seu povo e da escravidão do Egito. A mãe de Moisés é mencionada novamente em Números capítulo 26, verso 59, mas nenhuma outra informação é dada sobre ela na Bíblia. Curiosamente, o Alcorão conta a história da decisão de Joquebede de esconder Moisés, com pouca variação nos detalhes da história da Bíblia, embora o Alcorão acrescente alguns detalhes sobre a gravidez de Joquebede, o que a Bíblia quase não fala. Sua história continua a inspirar gerações, lembrando-os do poder do amor e da fé em tempos difíceis.